novo herói com grado retumbante. O sol da liberdade vai explodindo, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, então seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amarela, atrás da salve, salve, Brasil, som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso. Se o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Os vinhos deste sol gente, pátria amada, Brasil. Excelente dia a todos, professora Elizabeth novamente com vocês. Espero que todos tenham tido um excelente domingo. Como é que foi o domingo de vocês com a mamãe, com as mamães, né? Espero que o domingo de vocês tenha sido excelente. Desejo a todas as mamães, em nome do Instituto Duas Marias, a Rede Nacional, uma excelente semana, que vocês sejam muito felizes, que tenham muita saúde do lado dos seus filhinhos. Espero que vocês gostem da aula de hoje, o nosso módulo 1, sobre nutrição, biotecnologia e biossegurança alimentar, a Rede Nacional. Sou a professora Elizabeth, formada em Letras, Língua Portuguesa, Direito Ambiental e Agronegócios. Desejo que vocês tenham uma excelente aula, eu estou à disposição. Se tiverem dúvidas, perguntas, façam aqui no chat que eu estarei à disposição para responder e tirar as dúvidas de vocês. Eu faço parte da empresa Instituto Duas Marias, desejo que todos, né, consigam aí as habilidades necessárias e acompanhem esse curso da melhor forma possível. Vamos começar. O nosso curso ele trata sobre a biotecnologia e a segurança no manuseio desses alimentos até o consumidor final. Mas o que é, afinal, a biotecnologia e a biossegurança? Nós sabemos que os alimentos eles podem ser consumidos de forma natural ou altamente modificados. Através dos seus DNAs, esses alimentos eles podem sofrer alterações nos seus componentes biológicos. E a biotecnologia, ele aborda qualquer tipo de sistema biológico ou organismo vivo pela qual possa ser utilizados para a modificação desses alimentos. Então, hoje nós vamos trabalhar a biotecnologia clássica e a biotecnologia moderna. Mas o que é a biotecnologia clássica? É a utilização e o consumo de organismos vivos da forma que são encontrados na natureza. Se você tira uma goiaba, se você tira um ingá, se você tira qualquer alimento do produto inicial e consome, você está utilizando uma biotecnologia clássica. Ou seja, são alimentos que até então são convencionais. Mas nós temos também aqueles alimentos, né, que são modificados, que têm a sua microbiologia e genética alterados. Ou seja, é um conjunto de atividades como a produção de alimentos fermentados, como pães, vinhos, iogurtes, chocolates, cerejas, são alimentos que sofrem modificações. A biotecnologia moderna é a genética molecular, ou seja, tem o seu DNA recombinante, ou seja, a sua combinação traz aí aspectos biológicos alterados. Assim, compõe a biologia celular, a zoologia, a botânica, a ecologia, a evolução, a engenharia tecnológica da informação, a robótica e a bioética. Eu desejo a todos uma excelente aula. Trago para vocês a problematização de hoje, após a nossa acolhida com o hino nacional. Eu trago a nossa problematização. Mas qual é o componente que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Qual é o aspecto mais importante que nós vamos abordar? São os alimentos altamente modificados? É a biologia? É a química? É a engenharia bioquímica? Deixo a cargo de vocês, hein? No final da aula, vocês vão me dizer qual é o componente mais importante da aula.
E eu trago para vocês aqui atrás desse mapa mental, desse esquema, o que nós vamos estar interagindo hoje. Hoje nós vamos falar sobre a bioquímica, biologia molecular, engenharia bioquímica e a química industrial dentro da biotecnologia. Nosso primeiro componente curricular é a biotécnica azul. O que é isso? Aqui no Acre nós não temos isso, falo de Cruzeiro do Sul, mas eu sei que vocês estão assistindo essa live a nível nacional, então a biotecnologia azul, ela dedica-se a estudos com origem em organismos aquáticos, né? Isso se destina a regiões que temos aí as marés, né? Nós temos aí a parte que envolve a aplicação de métodos moleculares com base em organismos marinhos de água doce ou nos seus tecidos celulares ou componentes celulares. Então, esses organismos aqui trabalhados possuem uma extensa capacidade terapêutica e cosméticas de energia de novos alimentos, de modelos pela qual traz uma estrutura biomaterial biodegradável e ainda assim podendo auxiliar na prevenção e proteção aí de espécies ameaçadas. Nosso segundo componente é a biotecnologia vermelha. A biotecnologia vermelha, componente importantíssimo para a nossa recuperação fisiológica, traz a medicação, os componentes aplicados na área da saúde, com a parte destes estudos, compõe a medicina regenerativa ou terapêutica celular. São as medicações que vocês utilizam no uso, né, aí de alguns tratamentos fisiológicos, algumas anomalias físicas e mentais que a gente possa estar precisando utilizar aí alguma medicação. Então, a produção de medicamentos e vacinas, como a vacina do coronavírus e outras vacinas que nós utilizamos aí em crianças, são constituintes, ou seja, são produzidos por organismos vivos, são desenvolvidas técnicas e diagnósticos através de estudos genéticos da população, farmacêuticas, que personaliza a engenharia de tecidos, entre outros. Então, é um componente importantíssimo a biotecnologia vermelha, pois ela estuda aí as doenças que estão surgindo e o tratamento dessas doenças. Nós sabemos que, por exemplo, a vacina a favor do coronavírus, contra o coronavírus, ela não traz a solução, mas ela previne o agravamento dessa doença. Nós temos a biotecnologia verde, que contribui para a agricultura mais eficiente e sustentável, como no caso do reflorestamento. O readubo é um exemplo desse tipo de biotecnologia verde que pode ser aplicada no nosso dia a dia dos agricultores ou quem trabalha com agronegócio diretamente. Nós sabemos que a variedade vegetal, através da microprogramação, ou seja, traz uma monitoração diária através do geoprocessamento, ou seja, a biotecnologia verde, ela não traz só benefícios para os agricultores, mas também um monitoramento preciso dos técnicos que trabalham na prevenção e na sustentação da área biodegradável. Então, as soluções utilizadas nessa área, elas variam desde o controle biológico de pragas até a produção de plantas resistentes a doenças, a pragas, a pesticidas e condições ambientais adversas e plantas com teor nutritivo e a melhor qualidade. Nós temos a biotecnologia branca, que se refere ao ramo biotecnologia dedicada à otimização de processos industriais, ou seja, a energia eólica é uma fonte de energia natural e renovável. Então, essas indústrias, como a maioria das indústrias no Amazonas, elas têm que ter um plano de prevenção para que não prejudique a fauna e a flora. Nós temos a biotecnologia amarela, que está relacionada com aplicações nutricionais, pela qual os adultos, as crianças e os adolescentes utilizam nas suas residências, nas instituições parceiras ou até mesmo na sua convivência familiar.
A biotecnologia cinza está relacionada ao setor da técnica ambiental, assim como auxílio no saneamento do solo, tratamento das águas residuais e o reaproveitamento do lixo. Eu trago para vocês agora o quadro 2. Quais são os benefícios da biotecnologia por área de conhecimento, por área de atividade? Na saúde humana, por exemplo, nós temos a biotecnologia abordando o desenvolvimento de drogas, medicações, vacinas, terapias celulares, pesquisas com células-tronco, desenvolvimento de novas fórmulas, diagnósticos e proteínas, recombinantes voltadas ao atendimento das demandas de saúde humana. Eu trago ainda para vocês, dentro da biotecnologia, o contexto da saúde animal, como a clonagem e melhoramento genéticos, drogas, vacinas veterinárias, desenvolvimento de novas tecnologias em reprodução animal. Dentro da agricultura tecnológica, nós vamos trabalhar os biofertilizantes e a biopesticida, sementes e plantas transgênicas, clonagens e melhoramentos genéticos. Dentro da biotecnologia bioenergética, eu trago o desenvolvimento de novas tecnologias e bioestimulantes para o reflorestamento ambiental. Ainda, dentro da biotecnologia e o meio ambiente, nós vamos trabalhar a biorremedicação, o manejo de resíduos e a recuperação de áreas degradáveis. Os insumos e reagentes, a biotecnologia abordará enzimas, reagentes para kits de diagnósticos moleculares, bioativas e anticorpos. Nós temos também a biotecnologia em outras áreas, com desenvolvimento de diagnósticos celulares para diversas áreas, assim como a bioinformática, os CROs e as consultorias especializadas. As empresas que trabalham com a biotecnologia e a biociência por área de conhecimento podem estar readequando os seus processos conforme as normas e diretrizes dos Ministérios do Meio Ambiente e o IBAMA. A primeira legislação brasileira sobre o patrimônio genético entrou em vigor em 30 de junho de 2000, pela qual estabelece os direitos e as obrigações relativas ao acesso ao patrimônio genético e à produção e ao conhecimento associado às repartições e benefícios. O marco legal ele foi revisado até a entrada em vigor da medida provisória 2186/16 de 2001, pela qual estabelece que é válida até novembro de 2015, aonde a legislação estabeleceu como autoridade nacional competente para a gestão de acesso e de repartição de beneficiários no Brasil, um colegiado pela qual ressalva o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, GEM, criado em 2001, pela qual aborda a medida provisória 2186/91, com a participação de diferentes órgãos e instituições da administração pública federal. Então, gente, a Presidência da República, Casa Civil, traz a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Mas o que trata, professor, essa Lei 13.123? Vocês me fazem essa pergunta. Essa lei, pela qual aborda o artigo 3º e 4º, ele convence a parte da diversidade biológica promulgada pelo Decreto 2.519, de 16 de março de 1998, pela qual dispõe, senhores, sobre o acesso ao patrimônio genético e a proteção do assessoramento ao conhecimento tradicional associado, pela qual destaca repartição de benefícios para a conservação, seja serviço público ou privado, e o uso sustentável da biodiversidade, conforme revoga a medida provisória 2186/16, de 23 de agosto de 2001. O artigo 1º dessa medida ressalva o acesso ao patrimônio genético,
ou conhecimento tradicional associado, pela qual será efetuado sem prejuízo de direito de propriedades materiais ou imateriais que incidam sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado. O artigo 3º, senhores e senhoras, aborda o acesso ao patrimônio genético existente no país ou ao conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico em rede estadual ou a rede municipal. Artigo 4º. Essa lei não se aplica ao patrimônio genético humano. Artigo 6º. Fica criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, atentem ao órgão colegiado de caráter deliberativo normativo, senhores, consultivo e recursal, argumenta sobre a responsabilidade, a coordenação e a elaboração de um plano e implementação de políticas públicas estaduais e nacionais que ressalvam o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado de repartições beneficiários, formando e representando órgãos e entidades da administração pública federal, que detenha competências sobre as diversidades ou as diversas ações de que tratam essa lei, conforme participação máxima de 60% e a representação da sociedade civil e no mínimo 40% dos membros assegurada a paridade. Entre eles, destaca que a visão desse órgão é fazer com que o Sistema Nacional de Acesso e Repartições de Beneficiários seja uma ferramenta de desenvolvimento, tanto econômico como sociocultural e ambiental neste país, proporcionando a conservação da biodiversidade dentro de indústrias privadas, particulares e entre outros. O Brasil também destaca a Rede Nacional, que teve sua primeira legislação de biossegurança em 1995, senhores. 10 anos mais tarde, o marco regulamentório nacional vigente é a Lei 11.105, de 24 de março de 2005, conhecida como a Lei de Biossegurança, que estabelece normas e leis, mecanismos de fiscalizações de secretaria nacional, federal, estadual e privada, com organismos geneticamente modificados e seus derivados, criado assim pelo Conselho Nacional de Biossegurança, reestruturando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. A lei estabelece os mecanismos efetivos de controle, que vão desde ao desenvolvimento de produtos até o seu monitoramento nas escolas, redes estaduais de segurança nacional e estadual. A CITBio é uma instituição ou instância colegiada multidisciplinar, criada através da Lei 11.105, de 24 de março de 2005, determina a finalidade e presta apoio técnico consultivo e assessoramento ao governo federal na formulação e atualização de diretrizes da Política Nacional de Biossegurança relativa à OMG, bem como o estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos referente à produção e à segurança da saúde humana na distribuição desses alimentos, que são manipulados provenientes do agronegócio e da engenharia de softwares. A Comissão Interna de Biossegurança é composta e é essencial para o monitoramento e vigilância das atividades, a ONG, a UME e seus derivados, e para fazer cumprir as normas de biossegurança. Toda instituição que se dedica ao ensino, à pesquisa científica ou ao desenvolvimento tecnológico é a produção industrial que utilize técnicas e métodos de engenharia genética ou realize pesquisas com organismos geneticamente modificados devem estar sob a vigilância e as determinações da lei municipal, estadual, federal ou nacional. Conforme o registro, é um ato legal que reconhece a adequação de um produto
e a legislação vigente, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o IBAMA. Assim, determina as legislações vigentes e o controle biológico, fisiológico, dentro de agronegócios, dentro da engenharia sustentável e a engenharia em softwares e assim entre outros. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro da lei pré-estabelecida 7.802, de 11 de julho de 1988, determina o assessoramento técnico para o controle de agrotóxicos e o manejo de alimentos que chega até o produtor final. Estabelece o artigo 1º, pela qual traz um procedimento a ser adotado para efeitos de registros de agentes biológicos de controle. Já o artigo 2º, para efeitos de registro dos agentes biológicos de controle, cita o artigo 1º dessa instrução normativa, senhores e senhoras, pela qual determina o requerente deverá apresentar aos órgãos federais da Agricultura e de Saúde uma tabela de informações necessárias para a avaliação e registro de agentes biológicos que determine a caracterização desses produtos, o efeito na saúde humana e animal, o destino e comportamento ambiental desses alimentos, controles e manipulação, a origem e destinação, eficiência e praticidade. Dentro dessas instruções normativas, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Controle efetiva e determina os organismos manipulados pela qual os agentes de controladoria têm o objetivo de submeter a máxima chance de agentes de causar toxicidade, efetividade e patogenicidade. Esses parâmetros, senhores, são anunciados através de tabelas específicas e parâmetros pela qual defendem os micro-organismos e as porcentagens de transgênicos que são inseridos nesse alimento. O manuseio desse alimento é muito importante, desde a sua conservação até a manipulação efetivada em devidos órgãos de regime municipal, estadual e federal. Então, a avaliação de danos sobre os organismos, salvo em comportamentos ambientais de agentes microbióticos de controle, que deverá ser encaminhado para o IBAMA. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é avaliar danos potenciais do agente à utilização desses organismos, indicadores que representam os princípios, grupos de agentes alvos. Então, a determinação é efetivar ações de controle e eficácia, pela qual observe os estudos de sobrevivência, persistência, manipulação e a efetivação do processo. Então, senhores, finalizamos reforçando que a biotecnologia ela aplica tanto a agricultura como a agroindústria. As técnicas de engenharia genética revolucionaram e até hoje as pesquisas realizadas com plantas foram adotadas como mais uma alternativa tecnológica para o cultivo eficiente de plantas com diminuição das perdas por pragas, doenças e condições climáticas adversas e, consequentemente, o aumento de produtividade dessas lavouras. A adoção da biotecnologia no agronegócios, ela integra as outras técnicas agrícolas. É uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma agricultura mais moderna e sustentável. De acordo com dados da ONU, chegaremos a 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050. Estima-se a expectativa que eleva mais ou menos a pressão
para aumentar a oferta de alimentos, especialmente nos países mais afetados pela pobreza. Atualmente, em 170 milhões de hectares, são cultivados com plantas geneticamente modificadas no mundo. Vocês sabiam disso? Então, entre eles, o milho, a soja, o algodão, somente no Brasil é responsável por 36,6 milhões de hectares. Então, o que torna o nosso país uma potência agrícola. Então, atenção, senhores empreendedores aí do agronegócio, consolide aí as suas empresas e a sua posição estratégica no mercado global, no mercado globalizado. Com certeza, o cultivo das suas plantas transgênicas aí no país começou a se efetivar e vai, com certeza, agregar valores aí geneticamente modificados, principalmente a soja, o milho, o algodão. Esse processo, gente, de aprovação comercial, ele foi modificado acerca da resolução normativa CNT-BIL 5/2008. A empresa responsável pelo desenvolvimento da tecnologia e a OGM possua certificado de qualidade e biossegurança, conforme a resolução normativa 1/6. O agricultor, ou seja, o empresário, a empresa, ele deve apresentar um requerimento ou documentações conforme estabelece o artigo 10 da Resolução Normativa 5/2008. Ainda ressalvando o capítulo 2 do artigo 10, senhores e senhoras empreendedoras do agronegócio, a requerente deverá, após a aprovação do órgão, submeter a proposta à CTN-BIL, acompanhada do requerimento de liberação comercial, datada e assinada pelo responsável legal, cópia do parecer técnico da CBIL sobre a proposta, declaração de veracidade, senhores, das informações fornecidas e assinadas pelo responsável legal, resumo executivo, contendo uma série de propostas, informações relativas à OGM, ainda conforme o anexo 2º dessa resolução normativa, artigo 6º, avaliação de riscos à saúde humana e animal, conforme o serviço prestado da sua empresa. Artigo 7º, determina uma avaliação de risco ao meio ambiente em conformidade com o anexo 4º dessa resolução normativa. Ainda no artigo 6º do capítulo 2, pela qual determina um plano de monitoramento em conformidade com o anexo dessas resoluções normativas. Então, gente, parágrafo único determina uma proposta que deverá ser apresentada em português com 20 cópias impressas e uma cópia em meio digital. Então, aqui são algumas determinações ou certificações de qualidade em biossegurança que a sua empresa deve ter para fins de comercialização e distribuição desses alimentos, tanto no agronegócio como em empresas particulares, privadas ou estaduais. E assim eu trago para vocês uma avaliação de riscos à saúde humana e animal na distribuição desses alimentos. Eu devo informar o histórico de uso na alimentação no Brasil ou outros países do organismos parentes ou doador, ou seja, indicando o nível de consumo, o processo anterior ou o consumo a espécies animais que se alimentam desses organismos. Ou seja, a avaliação de risco à saúde humana e animal se enquadra dentro de possíveis efeitos na cadeia alimentar humana e animal pela ingestão da OGM e de seus derivados. Ainda ressalva a importância da composição química e nutricional entre esses alimentos, oriundos do vegetal geneticamente modificado
e do vegetal não modificado, in natura ou após procedimentos e a existência de equivalência substancial entre o órgão e o seu organismo parental. Essas alterações, senhores e senhoras, elas devem ser relativas ao desenvolvimento do animal quanto alimentado com organismos geneticamente modificados. Dentre a estabilidade e a gestão do processo industrial da proteína, especificamente transgene, com base nas propriedades físicas e químicas, é importante observar os possíveis efeitos deletérios da OGM em animais prenhes e seu potencial teratogênicos. As conclusões de análise imunológicas e histológicas de tecidos relevantes, especialmente do trato digestivo. A capacidade da OGM de produzir toxinas ou metabolismos que causem efeitos adversos ao consumidor final. Então, é muito importante, gente, observar essas leis e diretrizes para que o empresário, o agricultor ou empreendedor se adeque às normas de biossegurança. As avaliações toxicológicas é de primordial importância, assim como as farmacológicas realizadas em animais experimentais ou descreventes. Se você tem aí gado, suínos, bovinos, e você aplica algum tipo de toxicológicos ou fármacos, é importante observar a similaridade desses produtos e a reação do animal, para que esse produto final, obtido através do corte, né, do corte do gado, né, podemos dizer assim, ele vai relacionar possíveis reações alérgicas, né, do consumidor final ou a ingestão aí de produtos, né, toxicológicos que podem gerar alguma doença no consumidor final. Então, quais são as avaliações de riscos ao meio ambiente conforme o artigo 4º? Conforme o artigo 4º, eu trago para vocês que a área de ocorrência natural do organismo parental, segundo a OGM, e seus ascendentes e parentes silvestres, centros de origem de diversidade genéticas e espécies ascendentes ou parentes silvestres, existentes em alguns ecossistemas brasileiros do mesmo gênero da espécie parental não modificada. A história de cultivo e de uso de organismos parentais em termos de genética para o meio ambiente, assim como o consumo humano e animal, informando sobre a possibilidade de hibridação introgessiva com as espécies sexualmente compatíveis e sobre a possível vantagem seletiva do transgênio. É possível destacar ao empreendedor os possíveis efeitos em organismos indicadores relevantes, simbioses, predadores, polinizadores, parasitas ou competidores do OGM. Atenção, senhores, observem que o ecossistema onde se pretende efetuar o seu plantio, o seu cultivo, ele deve ter uma comparação com o organismo parental da OGM e um sistema de produção convencional. Atentar à capacidade de disposição das estruturas de propagação e reprodução da OGM, além das áreas de cultivo e os mecanismos de sua disposição no ar, na água e no solo. Atenção, parte de empreendedores do agronegócio. A possibilidade de formação de estruturação e de reprodução a longo prazo no organismo parental. Atentem à frequência com que ocorre o cruzamento do organismo parental dentro da mesma espécie e com espécie sexualmente compatível, alongando as espécies avaliativas. Observem as técnicas utilizadas e os efeitos resultantes. Os efeitos resultantes da transferência horizontal para a microbiótica do solo, caso ocorra,
os impactos negativos e positivos aos organismos, eles devem ser alvos e não alvos que poderão ocorrer com a liberação da OGM, arrolando as espécies avaliadas, as razões da escolha e as técnicas utilizadas para demonstrar os impactos. As modificações das capacidades das plantas em adicionar ou remover substâncias do solo em decorrência dessa introdução e das características, você deve adequar um plano de alterações físicas e químicas no solo e contaminação dos corpos d'água adjacentes. Atentar às possíveis modificações da biodegradável da planta GM comparativamente ao genótipo parental. A possível resistência a agentes químicos, conferências pela característica introduzida, o histórico e o uso da OGM e os países onde já foram autorizados ou recusadas a sua comercialização em plantios. Atentem, senhores empreendedores do agronegócio, às alterações na capacidade de sobrevivência do OGM em ambientes distintos daqueles ocupados pelo parental, provocados pelas novas características introduzidas. Então, senhores empreendedores e empreendedoras do agronegócio local ou empresas sustentáveis, nós devemos observar, através desse mapa mental, a liberação comercial aprovada, a submissão de um plano de monitoramento ou requisição de isenção condicionada. Se sim, observar o fim do processo. Se não, observar a execução do plano de monitoramento. Os riscos são negligenciáveis? Atentar ao monitoramento geral de avaliações periódicas. Se não, observar o prazo atingido ou fim precoce de monitoramento. Então, atentar principalmente aos efeitos positivos e às medidas de mitigação implementadas. Observar as experimentações científicas e atentar para a suspensão ou revogação da decisão técnica sobre a liberação comercial para a distribuição desses alimentos. Segundo, senhores, as normativas brasileiras e sobre a TIMPT, nós temos a definição de relator para análise de consulta, nós temos o parecer do relator submetido às submissões e nós temos a deliberação em sessões da plenária do CTM-Bio, certo? E para finalizar nossa parte, eu venho reforçando a legislação específica que trata sobre remediadores. O que é que diz aí essa legislação específica? Os remediadores, pela qual utilizam produtos ou agentes de processo físico-químico ou biológico destinado à recuperação de ambientes e ecossistemas contaminados ou tratamento de afluentes e resíduos. Nós temos os biorremediadores, que apresentam como ingredientes ativos dos micro-organismos capazes de reproduzir e de degradar bioquimicamente compostos e substâncias contaminantes. Então, vamos atentar aos bioestimuladores, que favorecem esse crescimento de micro-organismos naturalmente presentes no ambiente, e observar os fitorremediadores vegetais, que são empregados como remediadores finalizadores e podem imobilizar ou reduzir aí os organismos ou inorganismos presentes no solo. Então, conforme a resolução 463 de 29 de julho de 2004, ele traz a correlação, né, que existe aí conforme a resolução do CONAMA 314/2002. Ele diz o seguinte, gente, ele dispõe sobre o controle ambiental de produtos destinados a remediações. O que é que diz? Ele ressalva o artigo 3º, que destaca a comercialização e o uso de remediadores
que dependem de prévio registro junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Então, vamos atentar aí às normas e diretrizes, assim como as resoluções e requisitos que os empreendedores devem adequar aos seus planos de resíduos sólidos, de reflorestamento, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje basicamente era isso. Amanhã nós vamos dar continuidade às diretrizes e artigos que estabelecem os procedimentos e as exigências pré-estabelecidas pela Secretaria e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Eu estou à disposição de vocês, até a aula de amanhã.